Fala galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Nelson Pereira na área. Mais uma lei, mais um vídeo, né, sobre a lei de execução penal, né? E hoje a gente vai tratar sobre o artigo 5º, né, até o artigo, como vocês podem ver aí, até o artigo 9º A, beleza? Então o que vai acontecer? Após eu terminar o artigo 9º, aí vai ter uns exercícios para a gente memorizar certas questões, beleza? Então, quero aqui fazer um contrato pedagógico com vocês, né? Peço a vocês que anotem. Eu vou tentar explicar artigo por artigo, para inciso por inciso, tá bom? Para que vocês, posteriormente, né, revisem quando vocês forem olhar novamente a lei e gabaritar as questões. Beleza? Então vem comigo, né? Diz aí, ó, o que é que diz aí o artigo 5º da Lei de Execução Penal, certo? O que é que diz lá? Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade, certo? Para orientar a individualização da execução penal. Bem, preste atenção. A individualização da pena, pessoal, né, como a gente já viu, é um princípio constitucional expresso, beleza? Vai estar lá no artigo 5º da Constituição Federal, certo? E tem três fases distintas. A primeira fase é a criação das leis, né? Beleza? Penas mínimas, pena máxima, tal. A segunda fase é no momento da aplicação da pena por parte do juiz, certo? No momento da sentença. E a terceira fase é a questão administrativa, que é o momento da execução do cumprimento da pena, que é o que nos interessa, né, neste momento, certo? Então, a classificação do detento, ela visa garantir, pessoal, o que? A individualização na fase da execução penal, beleza? Então, grave isso aí, escreva aí, ó. A classificação do detento, ela visa justamente garantir o que? A individualização na fase da execução penal, certo? Então, que os presos, eles serão classificados segundo o que? Os seus antecedentes, né? Que mais? O que tem dizendo aí, ó? Segundo a sua personalidade. Nelson, o que é que vem ser os antecedentes? Pessoal, os antecedentes é as anotações criminais do preso, pessoal. Certo? Os antecedentes são as anotações criminais do preso. Por exemplo, ele responde o artigo 33 da Lei de Drogas, tráfico de drogas. Ele responde o artigo 14 do Estatuto de Desarmamento, que é o porte legal de arma de uso permitido. Certo? E com relação nessa, como é que a personalidade? Em relação à personalidade, é as suas características. Se ele é agressivo, se ele é honesto, se ele é calmo, tá certo? Então é isso. Então aí os condenados, eles serão classificados, né, segundo seus antecedentes de personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Beleza? Então vamos lá para o artigo 6º. O que diz lá o artigo 6º da Lei de Execução Penal? A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação, a famosa CTC, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade, adequado ao condenado ou preso provisório. Certo? O que é que quer dizer aí? Observe, pessoal, que a CTC, Comissão Técnica de Classificação, será responsável pela classificação, elaborando a individualização da pena, né, tanto do preso condenado quanto do preso provisório. São dois, tanto do preso condenado como do preso provisório. É só do condenado? Não. A Comissão Técnica de Classificação vai elaborar a individualização da pena do preso provisório. Está correto. Preso condenado? Também. Beleza? Não é só do provisório. Tanto é do provisório como do condenado. Não é só do condenado. Do condenado e do provisório. Beleza? Tá certo? Então isso aí é a missão da Comissão Técnica de Classificação, que é responsável por isso aí. Beleza? Então vamos lá para o artigo 7º. O que é que diz lá o artigo 7º? A Comissão Técnica de Classificação, certo, existente em cada estabelecimento, será presidida
pelo diretor e composta no mínimo, pessoal, no mínimo por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, né, quando se trata do condenado à pena privativa de liberdade, tá certo? Então aí, pessoal, às vezes as bancas, ela diz assim, ó, pode fazer uma questão a qual vai dizer assim, ó, a composição no máximo, não é no máximo, né? Quando o legislador diz no mínimo, é porque pode ter mais pessoas, pode ter mais chefe de serviço, pode ter mais psicólogo, pode ter mais assistente social, tá certo? Isso aí é a composição mínima. Então qual é a composição mínima? 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, tá certo? E precedida por quem? Pelo diretor. Beleza? Então vamos lá. Pensar aqui. Parágrafo único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juiz da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Quando o legislador diz aí nos demais casos, observe, pessoal, que ele está se referindo às penas que não são privativas de liberdade. Por exemplo, né, a restritiva de direito. Tá bom? Então, quem irá integrar, Nelson? Quem irá integrar são os fiscais do serviço social. É isso. Beleza? Anote isso aí, hein? Importante. Artigo 8º. O que diz lá o artigo 8º? Condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vista à individualização da execução. Observe aí, pessoal, que observe com cuidado que para não confundir, tá certo? O exame criminológico no início da execução, né, ele é obrigatório. Agora, o exame criminológico para a progressão, ele não é obrigatório. Então, faça essa distinção, certo? Para aqueles que iniciarem o regime fechado, o exame criminológico é o que, Nelson? É obrigatório. E para a progressão de regime, não é obrigatório. Mas o juiz pode fundamentar para a progressão de regime para que ele faça o exame que? Criminológico. Tá certo? Então, ó, vamos lá, anota aí, ó. Nelson, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico? Isso é obrigatório? É obrigatório para o início. Agora, para a progressão de regime, Nelson, é obrigatório? Não é obrigatório. Beleza? Repetindo, o exame criminológico não é obrigatório para a progressão de regime. Contudo, não é proibido. Então, se o juiz fundamentar, certo? O preso poderá realizar o exame criminológico para a progressão de regime. Então, tem que ter uma condição, desde que o juiz fundamente para o preso, para a progressão de regime, ele faça o exame criminológico. Mas, veja bem, anote isso aí. Mas para o início do cumprimento da pena em regime fechado, o exame criminológico é o que? É obrigado. Certo? Vamos lá. Continuar. Parágrafo único, ali, acompanha comigo, ó. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Pessoal, o legislador aqui quis dizer no parágrafo único o seguinte, ó. Para que se inicie em regime semiaberto, o exame criminológico é facultativo, certo? Beleza? Poderá ir, né, é diferente de deverá, que deverá é obrigatório, poderá é facultativo, tá certo? Então, por exemplo, que Nelson me dá um exemplo. Então, por exemplo, condenado a 6 anos, né, de prisão, o que vai acontecer com ele? Né? Ele vai iniciar, né, o seu regime em que? Semiaberto, né? Portanto, logo, não será obrigatório o quê? O exame criminológico. É o que? Ele é facultativo. E outra coisa, vale ressaltar que o preso que é condenado por mais de 8 anos inicia a pena no regime fechado. Lá no Código Penal, viu, pessoal? Isso é bom vocês também estudar. O preso, Nelson, no regime fechado, você disse que o preso condenado a mais de 8 anos, ele inicia o cumprimento no regime fechado. Beleza. E o preso em regime semiaberto? Como é que é a pena dele? Como é que ele deve iniciar no regime semiaberto?
Qual é a pena que ele deve ter para iniciar o regime semiaberto? Bem, tem que pegar uma pena acima de 4 anos e abaixo de 8 anos para ele iniciar a pena, né, o cumprimento no regime semiaberto, o cumprimento da pena no regime semiaberto. E o cumprimento da pena no aberto, como é que o preso deve receber uma pena? Abaixo de 4 anos. É isso. Beleza? Então bora lá. Bora continuar. Então assim, o parágrafo único, né, já falei, ele diz que é facultativo o exame criminológico ao regime semiaberto. Tá bom? Certo? Agora sim, Nelson, pode o magistrado solicitar a realização do exame desde que o faça de maneira motivada? Pode. Nada que impeça. Tá bom? Mas o exame criminológico para o regime semiaberto é o quê? É facultativo. Pronto. Vamos lá. Vamos continuar, né? Artigo 9º. A comissão. Que comissão? Comissão técnica de classificação, que é composta por quem? Precedida pelo diretor, que tem uma composição de 1 e 2 chefes de serviço, né? Um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. É isso que o artigo 9 está se referindo. Qual comissão? É essa, a comissão técnica de classificação, certo? Então ele diz, a comissão, no exame para a obtenção de dados revelados da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá o quê? Entrevistar pessoas, se primeiro, né, entrevistar pessoas, se segundo, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado, né, se terceiro, realizar outras diligências a exames necessários, né. Então aqui o legislador extravagante, ele colocou um rol exemplificativo, pessoal, né, certo? Que a comissão técnica de classificação ela poderá fazer diligências. E a diligência é entrevistar pessoas, né, requisitar de repartições públicas ou privadas, né, dados e informações sobre o condenado, né, tá certo? E realizar outras diligências a exames necessários. Tá bom? Então o artigo 9º-A, que aqui diz aí, ó, o condenado por crime doloso, praticado com violência grave contra a pessoa, bem como, ó, esse bem como aí, ele está se referindo a uma conjunção aditiva, né? Está adicionando, certo? Bem como por crime contra a vida, bem como crime contra a liberdade sexual, bem como por crime sexual contra o vulnerável. Não? Será submetido o quê? Ó? Será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração do DNA, né? Por técnica adequada em indolor, por ocasião de ingresso no estabelecimento prisional. Antigamente era hediondo, né? Agora são esses crimes aí, ó. Tá certo? Então houve a modificação do pacote anticrime, tá certo? Então, se você for ver essas redações azulzinhas aí, como tem aqui, ó, né? Elas, eu retiro, né, a lei do site do Planalto, e no site do Planalto é atualizada. Então, por isso que eu tenho essa dedicação e essa observação para que vocês fiquem atualizados, tá certo? Então vamos lá, né? Vamos só para dar um ênfase nesse artigo aqui, que vai cair muita questão sobre isso aí. Pode cair, né? Então vamos lá. O condenado por crime doloso. Não é, pessoal, crime culposo não, é crime doloso. O elemento subjetivo aqui é o dolo. Praticado contra quem? Ó? Contra violência grave contra a pessoa. Praticado com quem? Crime contra a vida. Praticado contra quem? Liberdade sexual, né? E por crime sexual contra o vulnerável. Tá certo? Gravem esses crimes aí, esses 4 crimes, certo? Né? Lembrem-se que é crime doloso, não é crime culposo. Tá bom? Então, ó, além disso, é obrigatório, né? É obrigatório o quê? O exame de quê? Né? A identificação do perfil genético, tá certo? Certo? Por extração de DNA, beleza? Então, além disso, obrigatório é diferente de forçado, até porque o preso pode se recusar. E se ele se recusar, vocês vão ver mais lá na frente que ele vai cometer uma falta grave. Aí ele vai perder o benefício da progressão de regime, tá certo?
Ele pode se recusar, Nelson? Pode se recusar. Tá certo? Então, ó, ninguém poderá pegará o homem e forçará, pegará o preso e forçará, não, pessoal, a coleta do material genético, certo? Agora sim, como já falei, né? Contudo, caso ele não se submeta, ele poderá importar na falta grave, né, da execução penal, e assim deixará de receber uma série de benefícios da execução, das quais umas é a progressão de regime, como eu já falei. Tá bom? Então anota isso aí, não esqueçam. Certo? Pessoal, eu sugiro para vocês que a cada artigo vocês coloquem ao lado, tá certo? Faça da maneira que vocês acharem melhor. Eu, quando eu estudava para concurso, né, eu fazia assim, eu gostava de anotar no caderno e também na letra da lei. Porque às vezes quando eu ia revisar, eu revisava a letra, eu queria só revisar a letra da lei, revisava só a letra da lei, eu via lá as explicações, né, dos professores. Eu quero revisar só pelo caderno. Pronto. Fica a cargo de vocês o método. Tá bom? Então vamos lá continuar. Parágrafo 1º. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme o regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Então, o que é que o legislador quis dizer aí? Ó? A lei traz previsões genéricas. Só que quem regulamenta? Poder Executivo, através de decreto. Tá certo? Quem vai detalhar o banco de dados? Poder Executivo. Beleza? Tá bom? Então vamos lá para o parágrafo 1º A. A regulamentação de quem? O decreto do Poder Executivo deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Né? Então observe aqui que o legislador é também uma adesão aí do inclusão do pacote anticrime, né? O legislador ele quis tratar de dados genéticos das pessoas, né? Então deve-se garantir a mínima, né, a esses dados, né, que não caem em mãos erradas, certo? E sejam protegidos, tá bom? Então aqui ele se preocupou também com a cadeia de custódia dos dados genéticos, tá bom? Beleza? Buscando a integridade, a confiabilidade, a proteção, tá bom? A sigilosidade. Beleza, pessoal? Vamos lá. Parágrafo 2º. O que diz aí o parágrafo 2º? A autoridade policial. Quem é a autoridade policial? O delegado de polícia. Federal ou estadual. Né? Poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Então, para ter acesso a esses dados, de banco de dados, o delegado pessoal de polícia, tanto o delegado da Polícia Federal ou o delegado da Polícia Civil, deverá pedir autorização a quem? Ao juiz. Beleza? Ele deverá, para ele ter acesso, ele tem que querer autorização do juiz competente. Beleza, pessoal? Parágrafo 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes do banco de dados de perfil genético, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. O que o parágrafo 3º quis dizer, Nelson? Ele quis dizer aí, pessoal, ele traz a garantia para o titular dos dados, né, que busque garantir o acesso, dos presos, aos presos e seus advogados, né? Não é só a acusação que vai ter ali, né, o delegado de polícia que vai ter acesso, né, mediante autorização do juiz, não. Também os presos, né, vai ter acesso ao seu perfil genético, né, certo? Né, o acesso, né, aos dados genéticos, tanto o preso como seus advogados. Beleza? Tá certo aí? Então foi isso que o legislador quis dizer aí. Parágrafo 4º. Olha aí o parágrafo 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo, que é o artigo 9A, né,
que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Então, assim, ó, pessoal, às vezes, o preso entrou lá no estabelecimento e vai logo ser submetido. Aí ele perdeu a oportunidade de... Não é bem assim, não. Até porque existe a rotina carcerária. E essa rotina carcerária tem uma grande demanda, certo? Então, portanto, não é nem toda vez que o preso chegar, ele vai lá fazer o perfil genético, não. Vai tirar lá a extração, né? Fazer isso aí, não. Certo? Identificação do perfil genético, não. Beleza? Então, o parágrafo 4º aqui, ele determina que aqueles que não forem submetidos à identificação, no momento do seu ingresso, né, no sistema carcerário, ele deve ser submetido no curso da execução. É isso que o legislador quis dizer aqui. Tá bom? Então, vamos lá continuar, né? Parágrafo 5º. A amostra biológica coletada, né, só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim, né, fim de permitir a identificação do perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Aqui, o legislador quis dizer aqui, parágrafo 5º, que a finalidade do parágrafo 5º aqui do banco de dados é para a identificação. Não deve ser utilizado para fenotipagem. O que é fenotipagem? Fenotipagem é quando permite reduzir o número de reações transfuncionais, né, prevenindo o aparecimento de anticorpos. É mais ou menos isso aí. Não precisa saber o que é fenotipagem e tal. Isso não vai cair não, pessoal. Certo? Até porque, para o de vocês que eu estou destinando aqui, o curso, é para carreiras policiais. Somente inspetores, agentes penitenciários ou policiais penais agora, né? Tá certo? Então, só a título mesmo de curiosidade, fenotipagem é isso aí. Tá bom? Então, a identificação de perfil de criminoso, ele busca, ele possui exclusividade de identificação, certo? Nem é para fenotipagem, nem é para busca familiar. Não é permitido, tá certo? Isso conforme, né, aí a inclusão do pacote anticrime, que foi incluído na lei de execução penal, tá bom? Então, vamos lá. Parágrafo 6º, estamos terminando, hein? Vamos entrar nas questões. O que diz aí o parágrafo 6º? Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta, imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. Aqui o legislador, pessoal, ele quis dizer o seguinte, que a ser retirada uma amostra biológica, são extraídos, né, os dados que serão guardados no banco de perfil genético, né, e posteriormente, né, ela deve ser correta e imediatamente descartada, certo? Conforme o regulamento. Beleza? Que regulamento é esse? Do decreto do Poder Executivo. Tá bom? Tá certo, pessoal? Então vamos lá para o parágrafo 7º. Está acabando. A coleta de amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizados por quem? Por perito oficial. Então somente, anote isso aí, ó, somente pode ser efetuado por pessoa que seja o que? Perito oficial. Pode ser feito pelo diretor, pode ser feito pelo psicólogo, pode ser feito pelo médico da unidade? Não. Pode ser feito pela comissão técnica de classificação? Não, pessoal. Só pode ser feito por quem? Por perito oficial. Então, a coleta de amostra biológica e elaboração do respectivo laudo, são dois, ó. A coleta e a elaboração do respectivo laudo. É feito por quem? Perito oficial. A coleta e a realização do laudo é feito por quem? Pelo perito oficial. É isso que vocês têm que memorizar. Tá bom? Também é uma inclusão aí do pacote anticrime, tá certo? E para finalizar nosso estudo, parágrafo 8º, ele diz o seguinte, ó. Constitui falta grave a recusa do condenado em
submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Eu já veio falando, eu já falei isso aí, né? Já falei isso aí para vocês, né? Então aí vocês devem perceber, né, que não é obrigatório, mas não é forçado, certo? Então, se o preso se recusar, a digitação do perfil genético, coleta, o que é que vai acontecer? Ele vai cometer falta grave, né? E posteriormente ele vai perder, né, as progressões de regime, certo? Beleza? Então é isso, tá certo, pessoal? Então agora a gente vai exercitar, certo? Umas questões aqui para a gente memorizar os artigos, o qual eu expliquei para vocês. Então vamos lá para a primeira questão. Acompanhe aí comigo. Primeira questão. Das alternativas abaixo, segundo a dicção, né, do contido na Lei de Execução Penais, assinale a que corresponde ao crime cujo condenado não será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético. Qual é o crime? Ele está pedindo o crime que não é, não será, certo? Então a gente já sabe os crimes que será. Tem lá, a gente viu lá no artigo, vou até voltar aqui para vocês, ó, né? Ele diz lá no artigo 9A, né, que é os crimes dolosos, né, tem que ser crime doloso, né, contra a pessoa, né, contra a vida, contra o crime sexual contra o vulnerável, contra a liberdade sexual. Primeiro tem que ser crime doloso. Então, o que não será submetido à identificação do perfil genético. Tá vendo, pessoal? Que tem questões, por isso que eu peço para vocês grifar, para vocês anotarem, né? Para vocês fazer os resumos de vocês, para quando for responder as questões, não cair nessas, né, casca de banana. E eu estou aqui para isso, para vocês não cair e gabaritar a questão de vocês. Então aí a questão, né, o examinador lhe pergunta, não será submetido. Ele quer a questão, o item que não corresponde, né? Se o preso for condenado, ele não será submetido ao perfil genético. Então existem 4 crimes, a gente já sabe, eu acabei de mostrar para vocês, tá certo? Então vamos lá para o item A. O que é que diz lá o item A? Vamos lá. Crime doloso praticado contra violência grave contra a pessoa. A gente já viu aí no artigo 9º, né, que o crime doloso praticado contra a violência, ele é obrigado, né, à identificação do perfil genético. Então, esse não é o nosso gabarito, certo? A fundamentação é o artigo 9º. Item B. Se o preso condenado, né, estação de perfil genético, ele for condenado por crime de organização criminosa, ele vai ser retirado a extração do perfil do DNA dele? Vai ser? Não tem nada na letra de lei a organização criminosa, tá certo? Então, nosso gabarito é esse. O crime de organização criminosa não está entre os que obrigam a identificação do perfil genético. Anote isso aí. O crime de organização criminosa não está os que obrigam a identificação do perfil genético, tá certo? Conforme a Lei de Execução Penal, artigo 9º. Item C. Os crimes dolosos contra a vida. Acabamos de ver que os crimes dolosos contra a vida, ele está, né, no rol que obriga, né, a identificação do perfil genético, tá certo? Beleza? Item D. Crimes contra a liberdade sexual. Crimes contra a liberdade sexual, ele obriga a identificação do perfil genético, conforme a Lei de Execução Penal? Correto, né? Ele obriga, né? Então esse não é o nosso gabarito, né? Pois a questão ele pede que não, né, não será submetido à identificação do perfil genético. Então a gente já sabe que é o item B, né? O preso que comete crime de organização criminosa, ele não será submetido à identificação do perfil genético conforme a Lei de Execução Penal. Vamos lá para o item E, né? Item E. O preso que comete crime sexual contra o vulnerável, a gente sabe que o preso que comete crime sexual contra o vulnerável,
ele será submetido à identificação do perfil genético. Então a questão ela pede, como eu já afirmei, né, que não é submetido. Então o nosso gabarito aí é o item B de bola, tá certo? Observe aí como é que cai as questões, né? É fácil, pessoal, é letra de lei. É só ter uma certa atenção, certo? Eu estou aqui para isso, para que vocês, né, aumente a atenção de vocês, gabarite as questões, tá certo? Então vamos lá, ó, segunda questão. Segundo a lei em apreço, é defeso ao poder público, defesa é proibido, né? Submeter qualquer condenado à coleta compulsória do seu perfil genético como forma de identificação criminal. Pessoal, certo ou errado? A questão aí está errada. Por que está errado? Porque não é qualquer condenado, certo? Que pratica crime doloso, certo? E violência grave contra a pessoa, certo? Bem como que tá certo? Então a questão aí, ó, tá errada por quê, né? Como eu disse, não é qualquer pessoa. Então, quando eu dizia, segundo a lei em apreço, é proibido ao poder público submeter qualquer condenado. Não é qualquer condenado. E além disso, é proibido? Não. Né? Então, a gente já sabe na questão anterior quem vai ser submetido à extração do perfil genético. Né? A gente já sabe quais são os crimes, que é crime doloso, né, contra violência grave contra a pessoa, certo? Os crimes contra a vida, dolosos contra a vida, os crimes dolosos contra a liberdade sexual e os crimes dolosos contra o crime sexual contra o vulnerável, tá bom? Então são esses casos aí, tá bom? Por isso que o gabarito está errado, tá bom? E também, né, a coleta compulsória não é compulsória, é obrigatória. O meu item também está errado aí porque é obrigatório. Agora sim, ó, Nelson, ele pode recusar? Pode. Obrigatório não é igual a compulsório. Obrigatório não é igual a forçado. Tá bom? Onde é que está a fundamentação? Lá no seu artigo 9º. Beleza? Vamos lá para a terceira questão. O que diz lá? Ó? Murilo foi condenado à pena privativa de liberdade em regime semiaberto, após ter roubado um turista. Né? Então, olha, ó, Murilo foi condenado a quê? A pena privativa de liberdade, certo? Em regime semiaberto. Primeiro, ele foi condenado a pena privativa de liberdade, e segundo, ele foi o quê? Regime semiaberto. Né? Após roubar o quê? Um turista. Uma turista, certo? Então, aí o que ele está pedindo aí, ó? Segundo as disposições da Lei de Execução Penal, ele, item A, deverá ser classificado pela Comissão Técnica de Classificação, que é responsável por elaborar o seu programa individualizador. Pessoal, observe aí que a Comissão Técnica de Classificação, certo, não é responsável por elaborar o programa individualizador do condenado que está aí, em caso, em regime semiaberto, certo? Portanto, aí está incorreto. A gente já viu, né, que a Comissão Técnica de Classificação está lá para o regime fechado, certo? Beleza? E quem é que faz isso aí? Né? Quem é que está fazendo isso aí? Os fiscais de assistência sociais, né? Que tem lá, ó. Se não me engano, está aqui, ó. Ops. Né? Os fiscais, olha aqui, ó. Fiscais dos serviços sociais. Tá vendo aí como cai, pessoal? Tá vendo aí como cai? Então, os fiscais de serviços sociais. É por isso que a questão está errada. E o examinador está pedindo a questão correta. Então vamos lá, ó, item B. Acompanhe comigo. Ó. Item B. Deverá ser submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vista à individualização da execução. Bem, o item B, ele sugere que o condenado deverá ser submetido ao exame criminológico, certo, pessoal? Para a obtenção dos elementos necessários a
adequada classificação, tá certo? No entanto, a LEP não estabelece essa obrigatoriedade, tá certo? Então, por isso que a afirmativa está incorreta. E nós queremos qual? A afirmativa correta. Item C. Poderá ser submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vista à individualização da execução. O item C é o nosso gabarito, pessoal, pois, de acordo com a LEP, Lei de Execução Penal, o condenado poderá ser submetido a exame criminológico, certo? Observe que ele foi o quê? Olha o que tem lá, ó, regime semiaberto. Ele pode? Pode. Tá certo? Se fosse em regime fechado, era obrigatório. No início do cumprimento da pena. Lembre-se disso, viu? Tá certo? Item D. Será entrevistado pelo diretor, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social para confecção do exame criminológico. Pessoal, a LEP não sugere que o condenado seja entrevistado por uma série de profissionais, certo? Não tem vem dizendo essa previsão não, principalmente para isso, para o exame criminológico, tem dizendo isso não, tá certo? Então por isso que a LEP não estabelece essa obrigatoriedade não, portanto o item D está incorreto, tá bom? Vamos lá para o item E. Será submetida à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Preste atenção, o item E ele sugere que a condenação seja, que o condenado seja submetido à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Preste atenção, no entanto, a LEP ela não estabelece que é essa obrigatoriedade, tá certo? Principalmente para o quê? Para o regime semiaberto. Por isso, que o item E está incorreto, tá bom? Porque o item E quer dizer que estabelece essa obrigatoriedade, não estabelece só essa obrigatoriedade, tá bom? Quando é no regime semiaberto, é facultativo, expliquei para vocês, tá bom? Então vamos lá para a quarta questão. O que é que a quarta questão diz aí, ó? A quarta questão diz aí, ó. Suponhamos que um homem condenado definitivamente por crime doloso, praticado com violência de natureza grave contra a pessoa, manifeste de forma expressa, certo? Recusa em submeter-se à identificação do perfil genético, por meio de extração de DNA, ácido desoxirribonucleico. Considerando apenas os fatos narrados e a legislação vigente, assinale a alternativa correta. Nós já explicamos sobre isso aí, né? Então observa aí, ó. Olha o que diz o item A. O item A, pessoal, ele diz o seguinte, ó. Ele deverá ser submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor. Mas a recusa não constitui, nos termos falta grave, negado, pessoal. Se ele se recusar, ele cometerá falta grave. Além disso, ele vai perder a progressão de regime, certo? Por isso que o item A está incorreto, certo? Vamos lá para o item B. A coleta de amostra biológica desse homem e a elaboração do respectivo laudo deverão ser realizados por perito oficial. Corretíssimo, é o nosso gabarito. A coleta de material biológico, para identificação genética deve ser realizada por perito, oficial. Além disso, a coleta também tem um laudo, também é feito por perito, certo? Tá bom? Vamos lá, item C. No caso, o nosso gabarito tem o item B de bola. Vamos lá para o C, onde está o erro. Vamos identificar o erro do item C. Caso não tenha feito nele identificação por perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, ele não poderá mais ser submetido a esse procedimento durante o cumprimento da pena. Negado. Nós já vimos que, até falei sobre as rotinas carcerárias, que às vezes nem sempre o preso faz logo de imediato, não. Ele pode fazer posteriormente, tá bom? Então aqui o item torna incorreto porque ele diz que não poderá mais ser submetido ao procedimento. Tá incorreto aí. Ele poderá sim ser submetido, tá bom? Por isso que o item C está incorreto.
Então vamos lá para o item D. Vamos identificar o erro do item D de dado. A amostra biológica coletada desse homem poderá ser utilizada também para a prática de fenotipagem genética ou busca familiar. Negado. Nós vimos que existe, né, essa amostra biológica, né, coletada para identificação. Ela garante a integridade, a sigilosidade, né, não pode ser feita para esse tipo de atos, né? E eu já falei que a fenotipagem, né, ela permite reduzir o número de reações transfuncionais, né, prevenindo o aparecimento de anticorpos. É isso que é a fenotipagem. Só a título mesmo de conhecimento para você saber, tá certo? Então, o item D de dado, ele diz, né, aí, o examinador ele fala que poderá ser utilizado para esse tipo de coisa. Não, não poderá, tá bom? Não poderá. E o item E, vamos identificar o erro do item E. Uma vez realizada a coleta e elaborado o laudo, o homem não tem direito de acesso os próprios dados constantes no banco de dados perfil genético, nem o documento da cadeia de custódia que geraram os respectivos dados. Negado. Tanto o preso como os advogados, né? Se ele não tiver advogados, os defensores públicos, certo? Eles terão acesso, tá bom? Eles terão acesso sim. Então, o item é, o erro dele, né, que ele diz que não terá direito, né? E no artigo, né, 7º lá diz que terá direito. Então, por isso que o item E está errado. Vamos lá para a quinta questão. O banco de dados de perfil genético foi criado em 2013 para auxiliar no órgão de segurança pública em investigações criminais, a partir do cadastro de material genético para fins de comparação com vestígios biológicos deixados no local do crime ou corpo da vítima. Então, a respeito do procedimento de identificação do perfil genético, é correto afirmar, ele quer a correta, grife isso aí. Item A. A amostra biológica coletada pode ser utilizada para a prática de fenotipagem? Não. Ou para a busca familiar? Não, não pode ser. Nós já frisamos que isso não pode acontecer, né? Então, a amostra coletada é usada apenas para a identificação do perfil genético, né? E a lei ela não permite explicitamente a prática de fenotipagem genética ou para a busca familiar. Beleza? Vamos lá para o item B de bola. A recusa do apenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético constitui falta grave? Correto, é o nosso gabarito, né? Tá certo? Corretíssimo, a gente já falou sobre isso aí. O item C, vamos identificar o erro. A submissão à identificação do perfil genético do preso provisório acusado de crime contra a vida ou contra a liberdade sexual é obrigatória, né? Observe, pessoal, que o preso provisório acusado de crimes contra a vida ou contra a liberdade sexual não é obrigatório, certo? Essa obrigatoriedade, certo? A identificação do perfil genético, né? A lei ela fala de preso condenado, tá certo? Por isso aí que o item C está errado. O item D de dado. O acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético pode ser feito por qualquer agente policial? Não. O acesso é feito pelo perito oficial. Nós já falamos, né? Tá certo? Precisa de... Desculpa. O acesso ele precisa de autorização judicial e não pode ser feito por qualquer agente policial. Tá certo? O acesso de dados, a identificação de perfil genético é restrito e depende de autorização judicial. Quem é que pede? Né? A autoridade policial. Tá certo? Não pode ser feito por qualquer agente. Por isso que o item D está errado. Vamos lá para o item E. O condenado por crime de organização criminosa será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético? Não. Nós já falamos que o condenado por crime de organização criminosa não é obrigatoriamente submetido à identificação do perfil genético. A gente sabe que existe os crimes, né, que são os crimes dolosos contra a vida, né, contra a pessoa, contra a liberdade sexual, contra os crimes sexuais contra o vulnerável, né, são esses daí, tá bom? Tá certo, pessoal?
Beleza? Vamos lá para a sexta questão. Sexta questão, olha aí o que diz a sexta questão. Ó. Conforme a legislação em vigor, em regra, para decisão judicial determinar a progressão de regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, o exame criminológico é, preste atenção, item A, prescindível. Prescindível significa, pessoal, dispensável, né? Então o nosso gabarito aí é o item A, né? Por quê? Porque de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão de regime, certo? Anote isso aí, ó. Conforme o STJ, o exame criminológico não será requisito obrigatório para a progressão de regime, né, sendo considerado prescindível. Nós já falamos sobre isso aí na nossa aula, né? Beleza? Vamos lá para o item D. Ele diz que é indispensável, imprescindível nos casos de crimes hediondos, né? O item está correto porque, mesmo nos casos de crime hediondo, o exame criminológico não é considerado imprescindível para a progressão de regime, tá certo? Vamos lá para o item C. Ele diz que é dispensável apenas para a progressão para o regime semiaberto negado, né? O exame criminológico é considerado dispensável para qualquer progressão de regime, não apenas para o regime semiaberto. Tá bom? Tá certo, pessoal? Vamos lá para o item D de dado. O que diz aí, ó? Vamos ver o erro. Imprescindível ou indispensável para toda e qualquer progressão de regime de cumprimento da pena privativa de liberdade. O item está errado porque, conforme já mencionou, o exame criminológico não é considerado imprescindível, ele é prescindível, ele é dispensável para a progressão de regime. Tá certo? Vamos lá para o item E. Ele é imprescindível apenas para a progressão para o regime aberto? Não. O exame criminológico não é considerado imprescindível. Tá certo? Não é. Ele é prescindível, ele é dispensável para a progressão de regime. Certo? Sétima questão, acompanha comigo. Para orientar a individualização da execução penal, a legislação da matéria prevê que os condenados serão classificados segundo o quê? Segundo seu credo? Pelo amor de Deus. Aqui é para não cair, certo? Aqui é só para você não zerar essa questão. Item B, seu perfil genético. Item C, a sua orientação religiosa. Item D, os seus antecedentes de personalidade, é nosso gabarito, né? Então, para orientar a individualização da execução da pena, né, a legislação da matéria, ela prevê que os condenados serão classificados segundo o quê? Seus antecedentes, né, como já falei, os crimes que eles cometeram e a personalidade dele, se ele é agressivo, se ele é calmo, se ele é covarde, se ele é mentiroso e etc, né? Então, qual é a fundamentação, Nelson? Está lá no artigo 5º, né, da Lei de Execução Penal. E o item é segundo sua natureza racial? Não é conforme a sua, né, tá errado. Então o nosso gabarito é o item D de dado, tá bom? Vamos lá, oitava questão. O que é que diz aí a oitava questão? Nos estabelecimentos penais, os presos com curso superior que já tenham sido definitivamente condenados devem ficar separados dos demais, assim como os condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Preste atenção, pessoal, porque o gabarito está errado. Nunca houve previsão para prisão especial em se tratar de preso condenado definitivamente, certo? O que tinha antigamente era uma previsão especial para presos provisórios, certo? E isso aí já não mais está em vigor, certo? O que acontece, certo? O gabarito está errado. Eu estou só dando aqui título de informação para vocês, certo? O que acontece? Ó? Existem sujeitos à prisão, né, casos, né, são recolhidos a quartéis ou a prisão especial, né, a autoridade competente quando sujeito à prisão antes da condenação, que no caso são os ministros de estados, governadores, os magistrados, né? Os ministros de Tribunal de Contas,
certo? Então esses caras aí, eles são, certo? Conforme lá no Código Penal, Código de Processo Penal, né? Eles serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, tá certo? Beleza? Quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva, certo? Então observa aí que no questão 8, ele fala, né, o examinador, nos estabelecimentos penais, os presos com curso superior que já tenham sido condenados definitivamente, né, devem ficar separados dos demais, assim como os condenados pela prática de crimes hediondos equiparados. Então presta atenção, está errado. Nunca houve essa previsão para a prisão especial em se tratando de preso condenado definitivo, certo? Beleza? O que houve era uma prisão para preso provisório, tá bom? Vamos lá para a nona questão. Olha aí o que diz a nona questão. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução da pena. Então, a comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composto por no mínimo 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado a pena privativa de liberdade. Perfeito, correta. Conforme lá o artigo 5º, né? Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução da pena, né? E tem mais, né? O examinador também colocou perfeito aí, né? A comissão técnica de classificação, né? Que ela será presidida pelo diretor ou 2 chefes de serviço, por um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social. Letra de lei, conforme o artigo 7º, tá bom? Também. Então, a 10ª questão e última, para a gente finalizar esse vídeo, né? A Lei de Execução Penal, né? Lei 72/10 de 1984, estabelece a classificação dos condenados, né? Segundo seus antecedentes de personalidade, quando se tratar de condenados a pena privativa de liberdade, essa classificação é feita por comissão técnica de classificação, né? Precedido pelo diretor. Aí ele vai, precedido pelo diretor, ele quer saber a composição, o restante da composição, né? No mínimo o que? A gente sabe, ó. A gente vai por exclusão. É um chefe de serviço? Não, é 2 chefes de serviço. Então eu vou excluir aqui, ó. Vou excluir a A, vou excluir a C e A e a C eu excluo, certo? A e a C eu excluo. Aí vamos lá, ó. Aí ele diz, ó, na B, vamos voltar lá. Aí diz lá na B, ó, 2 chefes de serviço, um psicólogo e um psiquiatra e um psicólogo. Aí está incompleto, né? Está correto, mas está incompleto, porque faltou quem? O assistente social. Então eu excluí, pessoal, a A e a C, né? Eu excluí a A e a C e a B por que faltou o assistente social, certo? Aí, ó, vamos lá para a D de dado, né? 2 chefes de serviço está correto, um psicólogo, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, né? Então aí é o nosso gabarito, o item D de dado. Então, ó, observe, pessoal, para responder essa questão, tem que estar lendo a letra da lei do artigo 7º, né? Toda a letra da lei, né? Principalmente o artigo 7º, que às vezes caem muito essas questões. Então, né? Precedida pelo diretor, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Se você conseguir memorizar, você acerta essa questão, né? Não tem nada difícil, pessoal, né? Porque o item está errado, né? Só olha o item E, ó. 2 chefes de serviço, um assistente social e um psicólogo, não. Está incompleta, né? Nesse caso aí, ele quer mais a mais completa, né? A questão mais correta. Faltou quem aqui, ó? O psiquiatra no item E, né? Então às vezes ele bota para confundir. Então nosso gabarito aí é o item de dado, beleza? Então pessoal, é isso aí. Quero agradecer a vocês a compreensão, né? Os galos aí da mãe cantando aí, né? Isso aí é mais para vocês terem mais concentração, tá certo? E é isso, tá bom? Tô fazendo aqui uma gravação aqui
na mãe, tá bom? Beleza? Então, de antemão, eu quero que vocês revisem, né, cada artigo, anotem, tá certo? Né? Não deixe de seguir os seus objetivos, tá certo? Beleza? O objetivo de vocês é a sua aprovação. O seu sucesso é o meu sucesso, tá bom? Então fique com Deus e um forte abraço. Valeu!